Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Estamos de volta com mais Papo em Dia, 11h46. E agora a Richelle vai fazer o molho vermelho, não é isso, Richelle? O molho vermelho tá lá já, ó. Que Já tá... Ah, você já fez o molho, gente? É, vou fazer o molho branco agora. O branco, Isso. Gisele. Ela trouxe pronto, é mentira. Ah, vamos lá, deixa eu... Vamos. Aqui é aquela guerra ainda, não me familiarizei. Agora eu vou conseguir. 2-0. Vamos lá. Ixi, peraí. Vai que vai. Eu vou Vai que mexendo vai. aqui pra você. Ah, consegui. Ó, Gi, aqui eu coloquei só a manteiga na proporção da receita. Tá bom. Derreti a manteiga, tá vendo? Então isso aqui é o início do molho branco. Então por isso que... A proporção é tipo untar a panela, é isso? Não, a proporção que eu falei na receita é sempre a mesma quantidade de gordura para farinha. Então eu coloco 50 gramas de manteiga, 50 gramas de farinha, 30 gramas, tá? Explicado. Então, ó, aqui derreteu. Isso aqui que eu vou fazer, ele é o que vai deixar o meu molho branco grosso. Isso aqui é um espessante que a gente fala na culinária. Mas o que é isso? Isso aqui chama roll. Roll. E eu consigo comprar Isso. em Não, supermercado você tem que normal? fazer aqui, ó. Você tem que fazer. Então, ó, isso aqui é o comecinho do molho branco, ó. Não parece que é Mas um isso que nada? você colocou é farinha. Farinha e Tá. manteiga, ó. Manteiga. Então eu deixo bem clarinho assim, ó, não deixo queimar, ó, vai ficar Tá. assim, ó mesmo, ó, uma pastinha. E aí, aos poucos, eu vou colocando, isso aqui é um espessante, ele fica bem grossinho, é bem legal. Isso aí é o leite. Isso aqui é o leite, ó. Olha, aprendi. A minha filha ama molho branco. E agora eu vou Vendo? fazer um special pra ela. Isso, é bem facinho de fazer, não precisa comprar. E o creme de leite eu agrego só no final. Gente, sensacional. Tá? Então, E o sal? eu vou corrigir o sal sempre no final, porque o sal, na realidade, ele não é um tempero, ele é uma correção, né? Ele ativa o sabor. Então, mas fala bonito, né, Fátima? O sal quem ativa conhece, o sabor, conhece, né? Então, ó, aqui eu vou mexendo para tirar esses gruminhos. Não se preocupem que no começo parece que vai ficar gruminho. Não mas fica? Não fica. Eu porque- olhando aqui, eu só quero ver, hein? Quer ver? Então, Essa argola eu gosto aí bonita, assim. gostei Nossa, da você viu o argola. tamanho da argola? Adoro. Daqui a pouco o povo vai falar, nossa, ela foi na TV com uma argolona. Ai, linda, maravilhosa seu look, adoro. Agora eu vou pegar um fouet. Não caindo na receita, poxa. Não é? Molho branco, deve ter acontecido, argola. né? Ia ficar chique, Não, molho branco, argola. por isso que não pode, né? Não pode brincos, adornos, essas coisas para cozinhar, porque já pensou? É. E um brinco, uma tarraxa. Ah, não pode? Não pode. Ah, é? Aqui eu só estou bonita. Ainda bem que você veio aqui fazer corte e costura, né? Essa Richelle, não eu tô pode. bravo com a sua sogra, pô, que Deixa eu comeu falar por que lasanha. que não pode, Pô, Fati. Deixa eu explicar te falar, direito. viu? Não Sabe pode. que tinha chumbinho de rato na porção que ela comeu, não? Ó, não pode Poxa. assim, numa forma que a gente fala para fazer, para vender. Aqui é de ver, né? A gente, sim. Tudo bonito, não Sim, vai cair, sim, mas... sim. Não tá Ô, segura. Kleber, Kleber, Paulo Bispo, Paulo Teles, Edson Amaral, William Domingos, Ó, aqui eu Tamo vou aqui. a tirando os Cecília e o gruminhos, ó. Adilson também. Vocês vão almoçar onde engrossando. hoje? Aqui, Aqui? é claro. Lascou. Com a lasanha? O pessoal já tá tudo perguntando aqui. Perfeito, faz questão, né? O pessoal já trouxe até os talheres aqui. Ah, então. já? Não, isso a gente tem O aqui. pessoal vem prevenido. Olha, boa, hein? Você cozinha, aquela pergunta que eu já perguntei pelas minhas contas 797 mil vezes Muito alto. desde o primeiro dia de programa. Você cozinha alguma coisa em sua casa ou não faz porcaria nenhuma? Eu prefiro deixar pelo telefone mesmo. Peço, chega, tudo bonitinho, tranquilo. Esse negócio de cozinhar não é muito meu forte, não. E aquela outra pergunta que eu gosto de fazer. Chegou de show lá para 5, 6 horas da manhã em casa, chegou de viagem. Manda Eu um vou pratão de mexer arroz com na feijão se frente, vai tiver, ser ruim. lanchinho, É como é que é? Tem que ser, né? A gente, a família toda da Bahia, todo mundo acostumado com farinha, aquela carne de panela maravilhosa. Tem Gostoso, não tem hein? que ser o feijão com carne dentro. Ó, como é que fica o tamanho do mocinho aqui? É, pô, é um fatiolinho, né? É, rapaz. Ele Todo já mundo bem falou, nutrido, hein? ele já falou que lasanha não é muito forte dele, ele falou. Ah, meu Deus do céu. Mas tem aqui a porção reservada para todos vocês que a Richelle, eu sei, fez questão de trazer, né? Ó, fazer o seguinte, são 11h51. que eu vou Gente, mexer? o Facebook vai revelar nesta semana
planos para lançar uma moeda virtual. A base de usuários da empresa pode transformar as transações com criptomoedas em algo comum, mas especialistas se preocupam com a segurança do projeto. Vamos explicar mais esse avanço, mas que devagar com dor, devagar e sempre. Vamos ver, roda o VT, vai. Depois de mudar a forma como nos conectamos com amigos na internet, o Facebook quer transformar as criptomoedas em algo corriqueiro. Nessa terça-feira, a empresa deve revelar os detalhes de uma moeda virtual planejada para evitar a volatilidade de tecnologias baseadas em blockchain, como o Bitcoin. A empresa organizou um consórcio chamado Libra para gerenciar o sistema, mas a reputação da gigante das redes na área da segurança preocupa alguns analistas. Já vimos desenvolvedores terceirizados na plataforma do Facebook guardarem senhas e informações de usuários na nuvem em sistemas inseguros e essa informação se perdeu. Então, onde você guarda suas chaves privadas para acesso a criptomoedas é uma questão chave para a segurança em um espaço criptografado. Com mais de 2 bilhões de usuários em todas suas plataformas, o Facebook poderia tirar as criptomoedas dos nichos e transformá-las em uma potência global. De acordo com o Wall Street Journal, empresas como Visa, Mastercard, PayPal e Uber já entraram no consórcio Libra. Ao que tudo indica, essas empresas e alguns outros investidores vão injetar cada um 10 milhões de dólares na organização. O consórcio vai ser gerenciado externamente e pretende ancorar sua moeda em algumas divisas reais, como o dólar e o euro. Segundo a BBC, o Facebook já buscou a aprovação do Tesouro Americano e do Banco da Inglaterra. Observadores dizem que a iniciativa poderia facilitar compras, aplicações e games, além de alavancar a base de usuários da empresa na Ásia. E a notícia, olha, só uma observação aqui, independente, nem tanto dessa questão. Cuidado, hein? Bitcoin ou outros investimentos, cuidado que às vezes tem empresas que são empresas de pirâmide, né? Aquelas famosas pirâmides que existem há muitos anos, mas se transformam em empresas de investimentos. Tomem muito cuidado, enorme cuidado com a situação. Aí é uma questão muito particular até, mas pirâmide está mais do que provado. No começo até que funciona para os primeiros investidores, para aqueles que formam, no caso, a base da pirâmide, como o nome já diz. Depois, todos morrem abraçados. Vou repetir, cuidado, atentos, atentas nessa situação. Tem muita empresa que é pirâmide na realidade, mas se apresentando com fachada de empresa de investimentos e tal. Fiquem alertas nesse sentido, tá? São 11h54. Daqui a pouco eu quero falar da questão do sarampo aqui em São Paulo. Estou vendo aqui no Estadão e eu vou atualizar também nosso painel de LED. Com 32 casos confirmados neste ano, São Paulo, cidade, eu sei que o Brasil inteiro nos vê, mas a cidade tem surtos de sarampo. Nós vamos falar em relação a isso também. E ainda hoje eu quero falar, além de outras notícias, a questão do presidente Jair Bolsonaro, né? Porque os deputados estão se articulando para derrubar o veto de Jair Bolsonaro à proibição de cobrança de bagagem pelas companhias aéreas. O presidente da Comissão de Viação e Transportes, que é o Eli Correia Filho, aliás, filho do grande comunicador do rádio Eli Correia, ele pautou para a próxima semana um projeto de decreto legislativo que anula a resolução da ANAC pelo fim da gratuidade do serviço. Entre os técnicos do governo, o clima é de pessimismo. Acreditam ser remotas as chances de sucesso. O PDC, que é o projeto de decreto legislativo, nem sequer deixa margem para Bolsonaro vetar de novo. Aprovado, não tem nada de período a 1 mês, 2, 3 meses, não, já passa a valer imediatamente, tá? Daqui a pouco a gente volta no tema também, porque né, agora mês de julho, muita gente viajando, que seja a trabalho também o ano inteiro. Então essa questão que é um debate já de alguma data ou de longo tempo, a questão da cobrança das bagagens. Vamos aqui, são 11h55, tem uma outra informação que eu quero passar para vocês, na sequência das informações, eu quero falar mais uma vez para você que está nos assistindo, aliás, desejar uma terça-feira bem bacana, uma excelente terça-feira e um dia bem legal, bem tranquilo, começa com a New Comfort Colchões, fabricante de colchões terapêuticos, não é? Isso mesmo, são colchões terapêuticos, que são o quê?
Colchões indicados para quem tem vários problemas, como, por exemplo, má circulação, cãibras, dormência nas pernas, dormência nas mãos, nervo ciático, dores na coluna, para quem dorme mal, para quem acorda cansado, cansada, para quem tem sono agitado, enfim, para quem está também com muito peso, aí é um caso, eu sei bem o que é isso, né? Enfim, para quem precisa dormir melhor, eu recomendo os colchões da New Comfort, porque tem 8 tipos de terapias e também 21 tipos de massagens, como o perfilato terapêutico e ainda densidade única progressiva, terapia magnética, infravermelho longo e o melhor sistema vibroterápico. Tudo através de um poderoso controle remoto. Os colchões vão ajudar você a relaxar na hora do seu merecido descanso com muito, mas muito mais conforto. E ainda, esse mesmo controle remoto, ele vem com timer, tá? Vem com um relógio, não é? Para você programar e ele vai desligar sozinho e você não vai se preocupar com isso. Mas atenção! Você não encontra os colchões da New Comfort em lojas de rua, em lojas de shopping, em centros comerciais, não. Somente pelo telefone. E você não paga para ligar, não. Vamos anotar, por favor? 0800 765 5535. 0800 765 5535. Vocês vão ter ao efetuarem a ligação, mais explicações, vão tirar dúvidas, vão agendar uma visita de graça agora mesmo. Os consultores New Comfort vão até a sua casa e vão fazer uma apresentação de graça de todos os benefícios dos colchões. Ah, detalhe, tá? Recebendo os consultores New Comfort, vocês já vão ganhar um lindo brinde. Por isso, esperar para quê? Não esperem não, liguem para 0800 765 5535. 0800 765 5535. Falando que assistiu aqui no Papo em Dia, a sua condição de compra vai ser mais especial. E para quem é aposentado, aposentada, para pensionistas em geral, tem planos diferenciados. Liguem agora para a saúde de vocês, 0800 765 5535. 0800 765 5535. New Comfort Colchões, o colchão do sono melhor. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Lógico que aqui falando, de repente fica muito vago, né? Poxa, e o valor? Ligue para saber. E os benefícios? Quero mais detalhes? Liguem para saber. Ao telefonarem, vocês vão ter surpresas positivas e respostas para muitas dúvidas ou perguntas e vocês vão ter a certeza que vale a pena investir. Não é gastar não. Investir em um colchão New Comfort pela sua saúde, tá? Duda Rodrigues, por falar em saúde, por favor, bom dia para você. Bom dia. Bom dia ainda, hein, Duda? Tcholi, tudo bem? Bem, melhor agora, diga lá, hein? Bom, hoje, olha, o papo aqui vai ser com os homens, viu, Fatioli? Hoje nós vamos falar sobre saúde dos homens. Então, o Marada que está assistindo o programa hoje, fique de olho, porque tem muita informação. E eu vou conversar com o médico urologista, Dr. Oscar Kaufmann, que vai falar tudo sobre prevenção, exames, tem muitas dúvidas aí, a gente vai falar um pouquinho sobre esse preconceito com relação aos exames de próstata, vamos falar sobre o câncer de próstata também, então tem bastante informação. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Tudo bem, Fatioli? Bem, assunto muito oportuno. Hoje tem, hein? Seremos mais alguns, como nós todos aqui, a tentar, que é uma tentativa de quebrar, derrubar esse tabu, não é? Que é um negócio que antes sabia, não, esse exame eu não faço, pelo amor de Deus, né? Que é uma grande bobagem, né? E a gente vai falar bastante disso. Lógico. Tem que se cuidar, acima de tudo tem que se cuidar. Falando em prevenção, vamos começar, já que a gente está falando de cuidados, a gente tem que falar de prevenção, doutor. Muitas doenças, a gente sabe que a prevenção está totalmente ligada à alimentação, estilo de vida. Na saúde do homem, o senhor que é urologista, muitas doenças que se relacionam à parte urinária. Para quem está em casa, entender um pouco o que faz um urologista, explica para a gente. Então, vamos lá. Bom, o urologista é o médico que trata todos os distúrbios do aparelho urinário, seja dos rins, da bexiga, dos ureteres, desde infecção urinária até os cânceres dos mais variados tipos, seja câncer de rim, de bexiga, câncer de próstata, câncer de pênis, de testículo. Então, a prevenção, assim como faz parte da prevenção cardiovascular, que as pessoas fazem muito, quer dizer, ter uma vida ativa, evitar ser sedentário, evitar tabagismo, evitar beber demais, cuidar da alimentação na medida do possível, evitar excesso, tudo que for em excesso, bebida alcoólica, cigarro, etc. A gente também tem a prevenção para a parte do câncer, que nada mais é do que você fazer os seus exames de rotina, os seus check-ups de rotina e também tentar manter uma
uma vida o mais saudável possível, evitar tabagismo, evitar qualquer excesso, Sim. alimentação, etc. Doutor, falando em check-up, no exame, a questão da periodicidade. Então, por exemplo, uma pessoa o que é recomendado pelo médico? Dependendo do histórico familiar ou não, uma pessoa deve ir de quanto em quanto tempo a um consultório? Tá. Quando a gente vai falar dos homens, especificamente de câncer de próstata, qual que é a recomendação atual? A partir dos 45 anos, todo homem tem que ir pelo menos uma vez ao ano no urologista para ver se está tudo em ordem. Que tipo de exames são feitos? Se a gente costuma fazer exame de sangue e a gente costuma fazer exame de toque para examinar a próstata. Esses são os dois principais exames para a gente fazer o diagnóstico inicial de um câncer de próstata. Agora, quando a gente tem uma história de família importante, pai, primo, avô, principalmente parentes de primeiro grau que tiveram câncer de próstata, a gente começa a fazer essa avaliação um pouquinho mais cedo, a partir dos 40 anos. Então a gente volta naquele assunto que é sempre importante, eu sempre falo com vocês sobre a questão da anamnese, aquele histórico familiar que é muito importante ser orientado ao profissional no consultório, porque o médico vai te fazer um monte de perguntas e eu já vi casos, doutor, me corrija se eu estiver errado, de pessoas que omitem informações e isso atrapalha muito num tratamento, né? O ideal assim, toda vez que você tiver com o seu médico, você sempre abrir o jogo o máximo possível, contar toda a história da sua família que você saiba, que algumas vezes você não sabe também, contar tudo que já aconteceu com você, importante, de problemas de saúde, os eventuais medicamentos que você tome, quer dizer, o médico tem que, quanto mais detalhes ele souber, quanto mais coisa ele souber de você ou dos seus antecedentes, mais fácil dele não deixar passar alguma coisa importante batido. Doutor, um câncer de próstata, nós vamos falar sobre o câncer de próstata, daqui a pouquinho tem um monte de informação, mas ainda falando da questão da anamnese, ele é hereditário também? Por isso a questão de saber se o pai teve, se o avô teve, pode ser hereditário? Pode. Como que funciona isso? Na verdade, a questão não é só hereditariedade. Hoje em dia, 1 para cada 6 homens, em teoria, vão ter câncer de próstata. Quando a gente tem uma história familiar importante, parentes de primeiro grau, como a gente já falou, pai, primo, tio, o que acontece? Esse número dobra. Vai virar 1 para cada 3. Então, é uma incidência muito alta. Então, a história de família tem um fator muito importante no aparecimento da doença. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, como o doutor falou, 1 a cada 6 homens vão ter o câncer. Mas eu ouvi dizer que se um homem durar 100 anos, a possibilidade dele ter realmente o câncer de próstata é praticamente quase que 100%, é isso? O que acontece? Se todos os homens hoje em dia vivessem até os 100 anos, todos teriam algum tipo de probleminha na próstata. Fosse uma hiperplasia benigna, fosse um câncer de próstata. A gente tem alguns estudos de autópsias que eles mostram que os homens por volta dos 100 anos, a grande maioria deles, quando teve a biópsia dessa próstata, eles estudaram essa próstata desses homens, eles tinham algum foco de câncer de próstata no órgão. O que não quer dizer exatamente que eles tivessem uma doença que tivesse acometido. Eles tinham o câncer localizado ali, mas não era uma doença que comprometeria a vida deles. Bom, então segura aí. Nós vamos continuar falando sobre o câncer de próstata. Tem algumas informações, a gente vai falar um pouquinho sobre os exames. Os homens ainda têm muito preconceito e dúvidas. Mas a gente vai para aquele break rapidinho, eu já volto, não saia daí. I don't want your number.